Agora é oficial. O presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, lá no Supremo Tribunal Federal. Essa indicação está cercada de polêmicas, né? Porque a demora em apresentar o nome para a sabatina do Senado demorou a beça a aparecer, né? Por que agora? Por que nesse momento em que muitos escândalos estão vindo aí à tona? E quais são as polêmicas que envolvem a atuação do Messias aí à frente da Advocacia Geral da União? Esses são os assuntos que nós vamos analisar hoje. Em primeiro lugar, a gente precisa entender essa novela que virou a indicação do Jorge Messias para o STF, né? E nós vamos começar aí pelo problema oficial. E ele começa com uma questão meramente burocrática. O Senado cancelou a sabatina de dezembro porque o Planalto não tinha enviado a mensagem presidencial formalizando a indicação do Messias. E sem esse documento, tecnicamente, não dá para fazer a sabatina. O relator disse que foi questão burocrática. Mas a verdade é que isso virou aí uma queda de braço política. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estava aí irritadíssimo com o Lula, né? Segundo a jornalista Ana Flor, do G1, o Alcolumbre viu a demora no envio dos documentos como uma certa manobra aí do Planalto para poder ganhar tempo de articulação. E aí, a situação ficou tão tensa que o Alcolumbre disse a senadores que a sabatina poderia ficar para depois das eleições de 2026. O Alcolumbre praticamente engavetou o nome, né? Mas por que tanto desgaste assim? A CNN Brasil comparou com o caso do atual ministro André Mendonça, que ficou mais de 4 meses esperando a sabatina, também por causa de um embate com o Alcolumbre. Só que agora o cenário ainda mais complicado, né? O Senado preferia o Rodrigo Pacheco para a vaga. E as polêmicas aí da AGU acabaram desgastando muito a imagem do Messias. Mas quais foram essas polêmicas? A PNDD, que foi apresentada como um braço da AGU para atuar contra desinformação, proteger políticas públicas e instituições democráticas. O episódio mais conhecido e que virou o caso PNDD no debate público, ele aconteceu em setembro de 2023, quando Jorge Messias determinou que o órgão instaurasse um procedimento contra o jornalista Alexandre Garcia por falas aí sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, sua terra natal, associando aí a tragédia a supostas ações de governos petistas. Na ocasião, a AGU disse que se tratava de campanha de desinformação em um momento de crise. E aí esse movimento gerou uma grande repercussão, porque depois da pressão e a disputa pública, né, o Alexandre Garcia ainda foi obrigado a ler uma retratação. Teve também o escândalo dos descontos do INSS, né? Porque em 2026 a revista Oeste revelou documentos internos mostrando que o Messias orientou a Advocacia Geral da União a suspender as ações dos aposentados contra descontos associativos indevidos e a reduzir aí a responsabilidade do INSS nesses processos. Você vê que o timing é polêmico, né? Essas orientações saíram quando já havia indícios de fraude e de fraudes sistêmicas, né, nos descontos dos aposentados. Mas as polêmicas envolvendo Jorge Messias não pararam por aí, não.
A bomba mais recente vem em novembro do ano passado. Segundo reportagem do Estadão, repercutida pela Gazeta do Povo, a Advocacia Geral da União foi alertada internamente em 2024 sobre graves irregularidades no Sindinap, aquele sindicato ligado ao irmão do Lula, e também na CONTAG. Entidades hoje estão no centro do escândalo do INSS. O Messias teria ignorado os alertas e só agiu quando o caso veio a público. Comentaristas como a advogada Fabiana Barroso foram diretos. Messias não tem condições morais nem jurídicas para o STF, faltando-lhe conduta ilibada exigida pela Constituição. Para completar o cenário, a indicação do Messias ao STF virou um cabo de guerra político, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina marcada para dezembro. E ele alegou interferência do governo no cronograma. O Lula reagiu. E reagiu dizendo que não estava entendendo a polêmica. Mas o fato é que até aliados aí questionaram se o Messias tinha votos suficientes. O que chama atenção é o padrão, né? Desde a criação da PNDD até as orientações sobre o INSS, há uma percepção crescente registrada tanto na grande imprensa quanto em veículos alternativos de que a AGU aí sobre o Messias se tornou uma máquina aí contra os opositores e também uma grande blindagem para aliados do governo. A questão agora é, um advogado-geral cercado de tantas controvérsias, ele tem legitimidade para chegar ao Supremo? O Senado vai dar resposta, né? Será que agora, nesse momento em que o Alcolumbre está na mira de muitos dos seus pares aí, a sabatina vai sair do papel? Bom, por outro lado, o Lula não quis ceder e manteve o nome para ganhar tempo. Se não tinha votos garantidos, é melhor adiar do que passar pelo constrangimento de uma rejeição logo no plenário do Senado, né? Mas, pelo visto, o Alcolumbre já sinalizou que o nome pode passar. Mas qual é a situação hoje? Se não fizerem a sabatina até o dia 17 de julho, vem o recesso parlamentar. E aí o Messias deve ficar pelo menos mais 70 dias esperando. A indicação aí vai começar a respirar com a ajuda de aparelhos, né? Como disse certa vez aí um senador. O resumo dessa ópera é o seguinte, que deveria ser um processo de 20, 30 dias, virou uma novela de meses por causa de briga de poder entre o Planalto e o Senado, agravada aí pelas polêmicas em torno do indicado. A questão agora é a seguinte, né? Um advogado-geral cercado de tantas controvérsias não tem legitimidade para chegar ao Supremo. O Senado, como eu disse, vai dar a resposta. Mas será que essa sabatina vai sair do papel?